A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a vocês. Sejam muito bem-vindos à Promessa Tatuapé, a mais um culto, a mais uma noite, para a gente adorar esse Deus a quem nós servimos e nos prostramos diante da cruz. Espero que você já tenha sentido a presença desse Deus, que tem se manifestado no nosso meio, e agora no momento da palavra a gente continue sentindo essa presença gloriosa de Jesus. E para isso eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e nós vamos do versículo 18 até o versículo 23. Então, por favor, abra sua Bíblia, seja em papel, seja por aplicativo, em Atos 18, a partir do versículo 18, meu irmão e minha irmã. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto, e chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado em Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos antes de tudo agradecer pela presença e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma noite, estarmos aqui reunidos como uma igreja, como uma família, como grandes amigos que se encontram e se reúnem em torno de Jesus Cristo. Obrigado pelos louvores, obrigado pelas leituras, obrigado por todas as orações que o Senhor já tem conduzido e guiado desde até esse momento. Que o Senhor continue se manifestando, que o Senhor venha a abrir os nossos corações e os nossos entendimentos para entendermos e vivermos na sua santa palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo e amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. O título e o tema central da mensagem que a gente vai estar aprendendo hoje é Entendendo as Pausas. Hoje a gente vai tentar aprender aqui com a Escritura, nesse texto de Paulo, e ver o que esse texto tem para nos ensinar. E o tema principal de hoje é para a gente entender as pausas da vida. Numa cultura tão ativista, e numa cultura tão, neste pique de trabalho, de viver e animada, o quanto nós temos entendido e experimentado as pausas. O quanto a gente tem entendido a vontade de Deus e o quanto que Deus trabalha enquanto nós estamos pausados. E a proposta nessa noite é, através desse texto que nós lermos, a gente poder entender as pausas e o quanto Deus fala conosco através de quando estamos parados. E para isso, esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, é um texto que se refere ao final da segunda viagem missionária. Eu vou pedir para, por gentileza, acho que projetar ali no PowerPoint, para eu usar o passador. Acho que foi, meu irmão? Isso. E esse texto do apóstolo Paulo, que Lucas relata, ele está relatando o final da segunda viagem missionária. Paulo, em Atos, ele é tido e ele é levado ao apostolado com Jesus Cristo no encontro que ele tem. E depois Paulo ele é comissionado a ser um pregador do Evangelho. Então ele faz a primeira viagem missionária dele. Então, para a gente recapitular e entender tudo o que está acontecendo aqui, vamos entender um pouco do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que era um dos discípulos de Jesus. Não dos 12, mas era alguém que sempre teve contato ali com Jesus. A data que o livro de Atos foi escrito foi mais ou menos no ano 61 depois de Cristo.
E o propósito desse livro, que está escrito em Atos capítulo 1 e no livro do Evangelho de Lucas capítulo 1, é narrar o desenvolvimento da igreja. E este livro foi escrito para uma pessoa chamada Teófilo. Se você for no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 1, ele vai falar disso, que ele está escrevendo estes livros para alguém chamado Teófilo. E por que Lucas escreve esses 2 livros? Era para que Teófilo e a igreja se firmassem no Evangelho. Entendesse como foi o começo da igreja, entendesse quem foi Jesus. E o livro de Atos tem esse propósito, de narrar o desenvolvimento da igreja. E no livro de Atos, a gente tem algumas viagens do apóstolo Paulo. E nós vamos ter a primeira viagem do apóstolo Paulo, que eu acredito que era para estar sendo projetado ali, está sendo? Aconteceu. Que no livro de Atos a gente vai ver a primeira viagem missionária que está descrita em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Ou seja, durante o livro de Atos, nós temos como, por exemplo, um personagem, um humano principal como Paulo, sendo esse apóstolo. E Paulo, ele faz 3 viagens descritas no livro de Atos. A primeira viagem a gente encontra no capítulo 13 e no capítulo 14, que é quando Paulo vai para esses países, para essas regiões, Chipre, Panfilha, Icônio, Listra e Derbe. Então, se você abrir sua Bíblia e ir em Atos capítulo 13 e 14, ele está nessa viagem missionária para levar o evangelho a outros países, a estes mencionados. Depois, Paulo ele termina essa primeira viagem e ele vai para a segunda viagem missionária, que está descrita de Atos capítulo 15 até capítulo 18, que é onde ele vai para Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Igrejas esta que Paulo planta, que são as que tem na Bíblia. Então, quando a gente, por exemplo, leu hoje a carta aos Filipenses, foi nesse Atos capítulo, se eu não me engano, 16, que Paulo planta essa igreja de Filipos, que ele vai escrever a carta aos Filipenses, assim como aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Todas estas são igrejas que Paulo plantou e que está descrita essa plantação dessa igreja no livro de Atos. Depois dessa segunda viagem missionária, a gente vai ter uma terceira viagem missionária, e esse passador está rápido hoje, que vai estar descrito depois ali no capítulo 19 em diante do livro de Atos, que é quando Paulo vai para Éfeso e Paulo vai para Troade, e ele planta outras igrejas ali. Depois dessa terceira viagem missionária, Paulo ele é preso em Jerusalém, então o ministério dele vai começando a ir ao fim. Mas então, voltando ao texto de hoje, nós estamos aqui no final da segunda viagem missionária. Paulo, no capítulo 18, ele chega em Corinto, planta essa igreja nessa cidade chamada Corinto, que ficava ali na região da, hoje em dia, Grécia. E então, no versículo 18, diz assim, recapitulando: Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou Priscila e Áquila, e depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes, os judeus, pediam que ele ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, se despediu deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vocês. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado em Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Ou seja, esse texto está narrando o momento que tem por fim a segunda viagem missionária, que é um momento em que Paulo fala: calma aí, vou parar, vou ter um momento de descanso. E ele volta aqui para uma cidade chamada Antioquia, onde o versículo 23 fala que ele demora ali um pouco de tempo. E eu quero trazer o que na mensagem dessa noite? O tema principal é justamente a gente entender... Próximo slide, por gentileza. Acho que esse passador aqui é melhor eu deixar ele. Que é entender a importância das pausas. Paulo aqui, como um missionário fantástico, a gente vai ver que Paulo é um homem que mais planta igrejas na Bíblia. Ele é alguém que entende o momento de parar. Paulo, aqui em Corinto, ele já estava sobrecarregado com a missão. Ele já estava num momento que ele estava cansado das coisas. Aliás, em cada cidade que Paulo ia, ele era perseguido.
Na cidade anterior a Corinto, que era onde ele estava em Atenas, ele é perseguido lá. Em Filipos ele é preso, chicoteado. Então Paulo está vindo de um momento de grande sobrecarga ministerial da vida dele. Tanto que aqui no capítulo 18, o próprio Deus aparece a Paulo e fala: Paulo, tenha coragem. Continua pregando por mais um tempo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Porque Paulo já estava cansado. Você pode deixar sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 18. E se você for no versículo 9, diz assim: o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois eu tenho muita gente nesta cidade. Ou seja, o que está querendo dizer nesse texto? Paulo já estava cansado. Paulo, nesse texto, estava com medo, não aguentava mais ser perseguido. E é através de uma visão que Deus começa a revigorar um pouco das energias de Paulo. Só que depois que Paulo passa 1 ano e 6 meses, como diz no versículo 11, no versículo 18, Paulo decide que é o momento dele parar, que é o momento dele ter uma pausa. E isso é extremamente importante da gente entender nos nossos ministérios. A importância das pausas. E como eu disse já na introdução, nós vivemos numa sociedade que tem esse termo em inglês, workaholic, que é trabalhar muito. E a gente vive enaltecendo o trabalho. Virou um elogio o homem trabalhador que levanta às 5 da manhã e vai dormir às meia-noite. Só que às vezes a gente vive numa sociedade de adoecimento. E no meio dessa sociedade que preza tanto pelo trabalho, tanto pelo sucesso, nós nunca tivemos tantos casos de suicídio, burnout, ansiedade e depressão. Nós somos pessoas que não entendem a importância das pausas. Porque nós acreditamos que as coisas acontecem de acordo com o que a gente faz. Então o que isso significa? Significa que se eu parar, não vai acontecer. Então por isso que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Só que eu vejo Deus guiando o ministério de Paulo e nos apresentando na Bíblia a importância de reconhecer as pausas. A importância de reconhecermos às vezes o momento da gente respirar fundo e calmar um pouco. E é importante que geralmente a gente tem uma frase que é: gente, para que tirar férias? O diabo não tira férias não, o diabo está aí todo dia, maltratando todo mundo, esse negócio de pastor tirar férias não existe. Mas sabe por que a gente tira férias e o diabo não? Porque a gente confia em Deus. A gente sabe que as coisas não acontecem porque a gente faz, mas acontece porque é um Deus soberano, que guia todas as coisas e faz a gente descansar nele. Então por isso que a gente entende que a pausa não é um problema, mas é um momento em que a gente é revigorado. É um momento em que Deus fala com a gente. São nas pausas que a gente pode refletir acerca daquilo que a gente fez. Se a gente vive num contexto de trabalhar, de fazer, a gente não tem tempo de reflexão. Então a gente perde um pouco do desenvolvimento do senso crítico. Porque às vezes a gente está tão ocupado em fazer as coisas que a gente para de reconhecer se isso está sendo bom, se isso está sendo ruim, se eu estou me sentindo bem, se eu estou feliz, se eu estou mal. E isso começa a ficar tão natural que fica automático. E isso acontece muito, tanto no trabalho quanto dentro da igreja. E eu falo isso como um testemunho próprio, de que quando eu era da igreja de Vila Maria, eu tocava na igreja, eu era do grupo de louvor, e eu costumava tocar de quarta-feira, de sábado, de domingo. Precisava de alguém, eu estava lá. Eu era o cara que estava. Por quê? Porque eu acreditava que quanto mais eu fizesse, mais Deus ia ficar feliz comigo. Que quanto mais eu fizesse, mais Ele ia falar: aí sim, hein, Gustavo, você é o cara, mano. Você está pecando, mas beleza, você está fazendo por merecer. Está quente comigo. Como se eu tivesse algum crédito. Só que ao mesmo tempo eu percebi que foi nessa época, enquanto eu mais fazia coisas para Deus, que foi quando eu tive um caráter mais duvidoso na fé. Porque o ativismo cega a gente. E eu sou um testemunho vivo disso. Porque eu fazia, porque eu estava, porque eu tocava, porque eu orava, porque eu estava presente, eu acreditava que eu estava agradando a Deus. Só que eu não tinha tempo do principal, de ser tratado por Ele. E eu tanto fazia, que nunca deixei Deus fazer em mim. E foi numa época de quando eu terminei o seminário e fui para uma igreja, a igreja de Vila Nhocuné, que agora é IAP da Vila, que se juntou com a igreja
Vila Formosa, junto com a igreja de Vila Nhocuné, virou IAP da Vila. Lá tem um culto só por semana, um culto de sábado, e quando eu entrei lá, eu estranhei um pouco, um culto por semana. E às vezes eu ficava inquieto, só que foi no momento perfeito da minha vida, porque Deus nunca me tratou como me tratou neste ano que eu fiquei lá. Porque foi na pausa que eu percebi um pouco do meu ativismo religioso. Foi na pausa que eu percebi o quanto que eu tenho que não encaixar Deus na minha rotina, mas ter uma rotina em que ela inteira manifesta Deus. Foi na pausa que eu comecei a perceber que é no silêncio que Deus, antes de fazer através de mim, Ele quer também trabalhar em mim. Em que Deus está mais interessado em quem eu sou do que o que eu faço. Só que eu precisei de uma pausa para entender isso. Então eu fico muito maravilhado quando a gente olha aqui para Paulo, que era um dos maiores potenciais da igreja, alguém que tinha um conhecimento absurdo, alguém que onde ele chegava as pessoas se ajuntavam para escutar, entender que é importante ele pausar um pouco, para ele não ficar doido. E a Bíblia, ela é recheada de exemplos de quanto o ativismo religioso pode machucar as nossas vidas. E para isso eu quero contar uma história a vocês. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. Lucas, o mesmo autor de Atos, ele vai narrar uma história que mudou a minha vida e a minha percepção de evangelho. Em Lucas capítulo 10, versículo 38, diz uma história sobre duas mulheres importantíssimas. Uma chamava Marta e a outra chamava Maria. E olha o que diz o texto, Lucas 10, 38. Prosseguindo a viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. E o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ou a coisa certa, e esta não lhe será tirada. Muitas vezes a gente interpreta esse texto errado. A gente interpreta esse texto como se existissem dois tipos de pessoas na igreja. As pessoas que são mais animadas e as pessoas menos animadas. Infelizmente, não é isso. Infelizmente, o texto apresenta duas pessoas. As que estão certas e as que estão erradas. E muitas vezes na vida eu fui essa que esteve errada. Porque muitas vezes a gente se coloca na igreja e a gente está servindo ao Senhor. O mais engraçado no texto é que tudo que Marta estava fazendo era para Jesus. Marta estava preocupada com Jesus. Marta estava lá assando o bolo, arrumando a mesa, varrendo o chão, passando pano. Estava todo trabalho, serviço, não porque Jesus está em casa. Marta queria dar o bom e do melhor para Jesus. Não tem intenção melhor que essa? Não tem. Mas Jesus fala que ela está errada. E esse é o problema do texto. Marta estava fazendo tudo para Jesus. Marta estava lavando, estava fazendo, estava preocupada com o Senhor, atarefada, querendo ser uma boa anfitriã. Só que Jesus fala: Marta, tudo isso só deu duas coisas para você: ansiedade e preocupação excessiva. E é engraçado que no original, né, a ideia do verbo original é uma ideia justamente de problemas psicológicos. A ideia é que Marta está tão atarefada, está tão ativista em querer agradar a Deus, que isso deixou ela doente, deixou ela maluca. E o mais incrível é que o ativismo e essa coisa de ficar tão atarefada para Deus, não só adoeceu Marta, mas começou a fazer com que ela adoecesse as outras pessoas. Além da Marta ficar doente, ela começa a brigar com a irmã dela. Então olha como o ativismo e às vezes essa noção equivocada que a gente pode ter adoece tanto a gente quanto os nossos relacionamentos. Porque a gente começa a olhar para os outros: esse não vai fazer nada para me ajudar? A ideia aqui no texto é Marta falando para Jesus assim: Jesus, a menina ali sentada fazendo nada, eu aqui fazendo tudo, você não vai falar nada para ela? Eu sobrecarregada, cansada, doente, lavando, fazendo tudo, e ela aí, no bem bom, você não vai fazer nada não?
E o que Marta esperava era que Jesus falasse: você está certa, Marta. Maria, vem cá, não está vendo a sua irmã trabalhando não? Ajuda essa menina. Só que Jesus joga um balde de água fria em Marta. Fala: Marta, eu nunca pedi para você fazer isso. Em nenhum momento eu pedi para você fazer tudo isso que você está fazendo. Na verdade, eu só queria uma coisa de você, Marta. Que você também estivesse sentada, escutando e aprendendo comigo. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Está vendo às vezes como a nossa lógica é muito equivocada às vezes? Porque às vezes a gente tem no nosso coração que devemos fazer para Deus. E aí a gente vive nessa loucura. Aí quando termina a gente fala: ai, graças a Deus. Glória. Eu lembro que quando eu era lá de Vila Maria, eu chegava quarta-feira lá, 2 horas antes do culto, e a gente ficava ensaiando, orando. E a melhor hora do culto era a hora que acabava. Porque era o único momento que eu conseguia tomar uma água, conversar e ficar tranquilo. E foi um momento que eu não tinha tempo para ser tratado. Porque eu estava ocupado demais para escutar Jesus. E o que eu quero é que a gente não seja como eu fui, mas que a gente entenda a importância das pausas, a importância da gente estar aqui, sentado mesmo, escutando um pouco da palavra de Deus e aprendendo com Jesus, porque Ele quer nos ensinar. E muitas vezes a gente tem uma concepção errada de culto, como se a gente estivesse no culto para fazer alguma coisa para agradar a Deus. E eu tenho um exemplo muito incrível que, para quem não me conhece, eu sou filho da Paula, que é minha mãe, e a minha mãe é professora da educação infantil. Então, sempre quando está chegando no aniversário dela, ou quando é dia dos professores, os alunos fazem um desenho dela e entregam para ela. E, gente, é cada desenho, que misericórdia. É engraçadíssimo, não tem nada a ver com minha mãe, parece qualquer coisa, menos a minha mãe. Só que quando a minha mãe pega esse desenho, ela chega no aluninho dela e fala assim: nossa, que desenho lindo! Você fez uma coisa maravilhosa. E às vezes a nossa concepção de culto, obrigado, viu, Anderson? A nossa concepção de culto é igual. É como se a gente fosse esses menininhos imperfeitos que estão fazendo uns rabiscos e estão apresentando para Deus. Aí Deus, Ele tem misericórdia da gente falar: são humanos, né? Fazer o quê? Tá bonitinho até, vou aceitar. Então a gente vê muitas vezes Deus, e eu via muito Deus assim, como um espectador no culto. Então Deus está lá no trono sentado, olhando para todo mundo. E aí, o que eles vão me entregar hoje? Estou com fome. Qual é o cardápio hoje? Hoje vai ser, sei lá quantos louvores, uma palavra de 30 minutos em Atos 18. Deus muito mais como espectador, como alguém ativo no culto. E o culto não é sobre o que nós entregamos a Deus, mas é sobre o que Deus tem entregado a nós. O culto é a gente em torno de Jesus Cristo, recebendo dele a graça, a motivação, a união, as bênçãos que Ele nos trouxe. Deus não está sentado no trono como um espectador do culto, mas Deus é aquele que nos motiva. Se eu consigo pregar é pela graça de Deus, se a gente consegue cantar é pela graça de Deus. Deus é aquele que está ativo no culto, manifestando a graça dele sobre nós, e é por isso que a gente consegue ofertar para Ele coisas mínimas que a gente pode fazer. Está vendo como a nossa concepção muda? E outro exemplo de outra história na Bíblia que fala sobre isso é em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Onde está escrito assim, meu querido irmão e minha querida irmã. O texto relata quando o povo sai do cativeiro babilônico, Nabucodonosor destrói o templo, e depois que Ciro decreta a volta do povo, vocês podem voltar para Israel de novo, para Jerusalém de novo, eles vão reconstruir o templo. E Zorobabel é este homem, junto com Esdras depois, que está encarregado. Eu pego o microfone vermelho, acho que é melhor. E Zorobabel está encarregado de trazer de novo essa reconstrução do templo. Então, no meio de tudo isso, tem muita ansiedade. Porque todo mundo queria que o templo fosse reconstruído, todo mundo queria que isso acontecesse de novo. Obrigado, meu querido. Aí, tá ótimo. Obrigado. Todo mundo, imagina essa ansiedade de ter o templo construído de novo. O que Zorobabel vai fazer? Como que ele vai liderar a gente? E está nisso de reconstrução do templo, de trabalho, de fazer. Só que em Zacarias capítulo 4, versículo 6, Deus fala assim para Zorobabel: Zorobabel, não é por força
E não é por violência, mas é pelo meu espírito. Falando, Zorobabel, não é pelo seu ativismo e pelo que você vai construir que as coisas vão ser bem-sucedidas, mas é entendendo o meu tempo e com a minha ação através da sua vida. E a Bíblia é repleta de histórias que nos lembra da importância das pausas. A importância, das vezes, da gente sentar uma vez por mês e refletir. O que a gente tem feito? Como a gente tem se organizado? Como que a gente tem pregado? Como a gente tem louvado? Como que a gente tem se reunido como igreja? Porque é importante a pausa, porque a pausa nos traz a reflexão sobre como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E eu quero concluir, passando para o último slide, por gentileza, que a pausa, entretanto, ela tem um fim. A pausa é extremamente importante, como a gente aprendeu. É na pausa e às vezes é escutando que Deus nos trata. A gente aprende que Deus está muito mais preocupado em quem o Gustavo é do que o Gustavo faz. Só que a pausa não é um fim em si mesmo. Paulo, ele não permanece para sempre em Antioquia pausado, parado, recarregando as baterias. Mas Paulo usa a pausa com um propósito. A pausa faz a gente refletir, a pausa faz a gente carregar as baterias de novo, mas é para a gente voltar à missão. Porque se de um lado o ativismo religioso é pecado e é errado e nos cega, o sedentarismo também é errado. E muitas vezes a gente se senta e fica só na pausa, só recebendo, só na reflexão, e também não é justo, não é certo. Só que diz o texto, versículo 23, e tendo demorado ali algum tempo, depois dessa pausa, partiu de novo. E aí a gente vai ver a terceira viagem missionária de Paulo, onde ele passa sucessivamente, como diz o texto, pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Então a pausa, ela tem um propósito. Que a gente, então, meu irmão, minha irmã, a gente reconheça quais são as pausas que Deus tem nos chamado a viver. Que a gente reconheça quando que Deus está falando. Gustavo, calma, um passo para trás, recarrega as baterias. Deus nos chama a gente refletir acerca das coisas que a gente tem feito, sobre o que a gente tem vivido. Às vezes Deus fala, calma, reflita de novo. Sobre quem você tem sido, sobre o jeito que você tem criado os seus filhos, sobre o jeito que você tem se portado na igreja, no seu trabalho, sobre como a gente tem se organizado nos cultos, e às vezes é importante essa reflexão. Só que essa reflexão nos chama, nos impulsiona a vivermos depois de novo nessa intenção e nessa motivação do Evangelho. Então é importante a gente pausar para termos as baterias recarregadas, para voltarmos mais ainda animados, mais ainda cheios do Espírito Santo, mais ainda felizes para pregar o Evangelho onde Deus tem nos colocado. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente possa entender as pausas que Deus tem colocado nas nossas vidas, para nós refletirmos e melhorarmos cada dia mais, para que a gente, com as baterias recarregadas, com as ideias ajustadas, entendendo que Deus está nos tratando, a gente possa, mais animados ainda, mais felizes ainda, mais motivados e cheios de alegria de Deus ainda, voltemos à prática da missão da igreja. Paulo não fica parado o tempo inteiro, mas Paulo volta para ser de novo esse missionário. E no meio de pausas e retornos, Paulo foi um missionário ardente por Jesus, em que ele era sempre motivado por Deus. O segredo disso, ele entendia as pausas e entendia as horas de retomar a missão. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus? Que essa palavra esteja nos nossos corações, meu irmão e minha irmã. Que você tenha sempre essa noção de refletir sobre as crenças que você tem colocado na sua vida, sobre os jeitos que você tem adorado a Deus, e que tudo isso seja para que a gente esteja cada vez mais motivados e engajados na missão de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma reflexão que o Senhor nos deu. Oramos e pedimos que o Senhor venha a cada dia mais lapidar os nossos corações. Eu oro para que o Senhor nos livre e nos limpe de todo o ativismo religioso. Se nós temos muitas vezes nos preocupado mais em o que nós temos feito, no lugar de quem nós somos e como o Senhor quer nos tratar e amadurecer, eu peço perdão.
E peço que o seu Espírito Santo venha a nos trazer essa reflexão, essa introspecção, de nos relembrar quem nós somos, qual é a base da nossa fé e qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que assim nós tenhamos as nossas baterias recarregadas, para que assim a gente esteja cada dia mais feliz, mais motivados na tua casa, para cumprir a sua missão, não de acordo com o que nós queremos, mas para termos clareza de qual é a sua vontade no mundo e realizarmos os seus propósitos eternos. Livra-nos também, Senhor, de qualquer sedentarismo religioso, que também não é certo, mas que o Senhor venha nos acordar, venha nos chacoalhar mais uma vez, para que aprendamos do Senhor e vivamos de acordo com o que o Senhor quer que a gente viva. É isso que nós oramos em nome de Jesus, e amém. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver,
Perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Me amas com amor sem fim. Deus falou com você. Falou com você que está aí, que não aguenta mais de tanto trabalhar, pensando que está agradando a Ele. E falou com você também sedentário. Deus falou com todos nós. Então, nem um extremo nem outro. Quando Deus na pessoa de Cristo utiliza esses dois exemplos, Maria e Marta, Ele as deixa como referência, embora Jesus gostasse muito da comida que Marta fazia. Tanto que ele frequentava muito aquela casa. Não vamos dizer que o que nós fazemos ali... Talvez Deus esteja falando assim, às vezes vocês ficam preocupados muito com o ágape e não com ouvir a palavra. Isso Deus está falando a todos nós. É importantíssimo entender isso. O Espírito Santo é tão lindo que ele faz Lucas usar um verbo na narrativa de Marta. Quando ele pede ajuda, ela pede ajuda, né? Falou: Senhor, fala para Maria vir me ajudar. Só existem duas vezes que o mesmo termo no grego é utilizado para ajudar. É lá, nesse episódio das duas irmãs, né? Marta pedindo para Jesus falar para Maria ajudá-la. E lá em Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda. As únicas vezes que existe no Novo Testamento a utilização desses verbos. Que quer dizer o quê? É um texto assim, aliás, uma palavra meio compridona, né? no grego, que diz ajudar, não, servir ao divino. Servir ao divino quer dizer essas duas palavras, tanto ao Romanos 8, 26, como o de Marta. Só que o que Deus quer dizer com tudo isso para você, principalmente para nós aqui do Tatuapé? O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? O que agrada a Jesus, o Rei dos Reis? Mas a gente acha aquela mulher muito assim, prendada, que faz uma comida que o marido não gosta. E ela capricha muito. Faz uma comida espetacular. Mas eu queria uma outra comida. Então, Jesus está dizendo o seguinte: me ouça um pouquinho mais. Me ouçam, o que eu quero? E a questão da pausa, gente, é uma questão terapêutica espetacular. Eu sou terapeuta e a gente ajuda pessoas a falar assim: para. A pausa não é a música, mas toda música tem pausa. Você já viu o sinal? Quais são os sinais da pausa? Então, tem que parar, sim. Sabe por quê? Porque você ainda não recebeu a incorruptibilidade. Você não recebeu a imortalidade. Deus te entende. Ele entende, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, mas como é que pode um pastor com burnout? Tenho procurado ajudar pastores com síndrome de burnout. Eu experimentei 2 vezes burnout. E sim, questão de ativismo mesmo.
Agora, você pensa que está agradando Deus com ativismo. Toma o meu ativismo, Senhor, meu ativismo. Eu não paro. É de manhã, de tarde, de noite. O que você vê lá em Eclesiastes 3? Há um tempo para todo o propósito. Então, existem, assim, férias sedentárias, e para essas o senhor falou, existem aquelas paralisações, e podemos chamar de, dá uma segurada aí, faz favor, para você mesmo. Tá certo? Sei que Deus falou com muitas pessoas, inclusive nós que estamos aqui, mas a nossa audiência está muito boa nas redes sociais. E eu quero fazer um convite. Se, porventura, eu não vou falar por desventura, eu vou falar por porventura, tem alguém aqui, porventura, porque Deus falou, né, é esse o momento de orar. As águas estão agitadas para isso. Orar por quem não consegue desligar. Tem gente aqui que precisa dar uma paralisada. E você precisa da ajuda do Espírito Santo para saber o tempo certo. Vem aqui para frente, nós vamos orar para você. Não existe nenhuma exposição ao ridículo, o fato de você vir aqui. Você está precisando de ser tratado na questão do ativismo. Pode vir para cá. Pode vir. Vem cá, pastor, vem, vamos para cá. Vamos orar. Quem mais? Tem mais gente, sim, com certeza. E o Espírito de Deus está falando para mim que tem mais uma pessoa que Ele preparou para essa noite, para trazer essa palavra, preparou tudo para trazer essa palavra. Então aproveite. Nós vamos orar nesse instante. E você tem duas alternativas aí. É orar ou de joelhos ou de pé, o que você quiser fazer. Mas ore agora, porque nós queremos que essa mensagem terapêutica alcance o seu verdadeiro objetivo.